Livro 1, quinta série, capítulo 1. Leia o texto com os colegas e conversem sobre o que vocês compreenderam da leitura. Depois, registre o que mais chamou a sua atenção. Geração Alfa, uma nova visão de mundo. As crianças nascidas a partir de 2010 formam a mais nova geração, chamada Geração Alfa. São os filhos da geração milênia. Já pertence a um mundo tecnológico e conectado desde os primeiros meses de vida, sendo conhecido também como nativos digitais. Para a geração alfa, não existe mais separação entre o digital e a vida real. Isso faz com que tenham novas formas de relacionar, de aprender e experimentar o mundo à sua volta. Características da geração alfa. A geração alfa é mais influenciada pela tecnologia até agora. Seu marco de início em 2010 se deve ao alongamento do primeiro iPad e desde então os pequenos interagem com o mundo através da tecnologia praticamente desde o seu nascimento. Essas crianças se sentem mais confortáveis navegando com um tablet ou falando com um assistente de voz do que a maioria dos adultos de hoje. Geração Alfa, entenda as crianças nascidas desde 2010 dentro da história. Aí tem um link disponível, você entra no dentrodahistoria.com.br, blog/família desenvolvimento infantil. O que é nativo digital? É aquele que nasceu e vive em época de pleno desenvolvimento da tecnologia digital. Geração milenial, conhecida também como geração Y. Geração milenial, ela também é conhecida como geração Y. Compreende os nascidos entre 1980 a 1995. Evolução das gerações. Em 1940 a 1960, Baby Boomers. 1960 a 1980, X. 1980 a 2000, Y. 2000 a 2010, Z. A partir de 2010, Alfa. Qual é a sequência evolutiva das gerações de acordo com infográfico? Baby Boomers, X, Y, Z, Alfa. Seus pais são da mesma geração que você? Não. Por quê? Porque eles nasceram antes, muito antes da geração tecnológica. Explique a frase: para a geração alfa não existe mais separação entre digital e a vida real. Porque hoje a geração alfa, ela é praticamente mais de 70%, mais de 70%, 80% vivem da era digital e trazem para dentro da sua vida real. O que representa para você a expressão mundo à sua volta? Quer dizer que hoje, com a tecnologia, a gente tem um mundo a qual basta a gente dar um clique. Vocês iniciarão uma discussão regrada sobre a seguinte afirmação. Aí aqui você lê, certo? Aí na página 15... Quando se quer conhecer o significado de uma palavra, a melhor maneira é procurá-la em dicionário impressos ou digitais, já que também podemos realizar pesquisas de forma online, hoje, pela internet. Porém, ao localizar o que se procura, é possível perceber uma mesma palavra pode ter sentidos variados. Leia o verbete digital abaixo, depois responda o que se pede. Ação ou processo de gerar? Geração de filhos, a geração de empregos.
Grau de filiação em linha direta. À festa compareceram representantes de 3 gerações da família. Quer dizer, esses 3 gerações da família seria o quê? Por exemplo, a minha mãe, eu e a minha filha. Conjunto de pessoas da mesma idade ou que nasceram no mesmo período histórico. O lugar é frequentado por pessoas de diversas gerações. Aí aqui você vai respondendo qual o significado da palavra geração, disposto no texto, é adequado para definir a geração alfa. Aí tem ali a 1, a 2 e a 3. Complete a frase a seguir com o significado 3 do verbete. A minha geração. Aí você vai completar ali. Leia a frase e marque 1, 2 ou 3 sobre o sentido da palavra geração de acordo com o verbete, que é aqui. O projeto da escola possibilitou a geração de muitas ideias para os trabalhos dos alunos. Ação ou processo de geração de filhos ou geração de empregos. Agora pesquise no dicionário de significado da palavra conectado, depois escreva uma frase com ela. E aqui nós vamos para... Em um verbete de dicionários, temos informações não somente sobre os significados de um termo, mas também sobre a classificação dele. Observe, por exemplo, no verbete que você analisou a abreviação SF, que indica que a palavra geração é um substantivo feminino. Outro item que se pode perceber é a separação silábica, geração, indicando que a palavra tem 3 sílabas. É hora, então, de rever a divisão silábica. Sílaba é cada palavra pronunciada em cada emissão de voz. Quanto ao número de sílabas, a palavra pode ser classificada em monossílaba, quando tem uma sílaba, dissílaba, quando tem 2 sílabas, trissílabas, quando tem 3 sílabas, polissílaba, quando tem 4 ou mais sílabas. Agora, releia a frase e separe as sílabas das palavras destacadas, classificando-as quanto ao número de sílabas. Para a geração alfa, não existe mais separação entre o digital e a vida real. Isso faz com que tenha novas formas de relacionar, de aprender e experimentar o mundo à sua volta. E aqui tá para você dividir e depois classificá-las. Se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Página 17. A amizade desses 2 garotos demonstra como é possível se comunicar das mais diversas maneiras, principalmente em uma boa amizade. Pedro e Joca, um relato de amizade. Meu nome é Pedro, cheguei no ano passado a Fortaleza, já moro na cidade há 1 ano. Meu pai veio para trabalhar aqui e então alugou o apartamento onde moramos em um condomínio de prédios. Chegamos nas férias e eu não tinha nenhum amigo na cidade. Foi aí que, no meu quarto, comecei a reparar no menino do outro prédio. Ele ficava muito tempo na frente do computador. Eu tentava chamar sua atenção. Oi, garoto, meu nome é Pedro. E o seu? No dia seguinte, ele também estava lá. Não sou da cidade, acabei de chegar. Não conheço ninguém. Que tal a gente dar uma descida no parquinho? Novamente, nada. Eu ficava pensando, o que estaria acontecendo com aquele garoto? Vai ver, ele era um tremendo chato que não queria conversar com ninguém. Tudo bem. Claro, eu ficava dando as minhas espiadas, mas já não tentava qualquer comunicação. Até que um dia eu o encontrei com sua mãe na portaria do condomínio e não resisti. Eu sou o Pedro.
que vive te chamando, mas parece que você não quer conversar, não é mesmo? Sua mãe então disse: ele é o Joca. Disse também que o Joca era surdo. Eu fiquei muito mal. A mãe fez alguns sinais em libras para o filho. Ele sorriu e me estendeu a mão. E eu fiquei ali parado, como a maior cara de bobo, olhando nos seus olhos, com a mão estendida também. Sem saber o que dizer, ele era surdo. Depois, a mãe pegou na mão do filho e pela rua foram seguindo. Quando as aulas voltaram, descobrimos que estávamos na mesma sala e ficamos amigos. Eu aprendi a me comunicar com ele por libras. À noite, antes de dormir, a gente esticava a conversa por aplicativo de mensagem e batia o maior papo. Aí na página 18, vem algumas perguntas a quais você precisa prestar atenção, tanto no áudio, no vídeo gravado do livro, como fazendo a leitura também do livro. Vai da página 18 até 19 perguntas. E aí chega na página 20, aonde ele pede para completar, utilizando os sinais de pontuações adequados que ficaram faltando no texto. Certo? Aí aqui, sabemos que os sinais de pontuação dão ao texto maior clareza e expressividade com a dúvida e o espanto. Agora releia esta frase do texto. Bem, eu fiquei ali parado. Observe que assim que Pedro percebeu que o Joca não respondia aos seus chamados, porque era surdo, ele foi tomado por certa emoção marcada por uma breve suspensão na fala. Era como se ele não tivesse palavras para expressar o que sentia, ou como se não encontrasse as palavras mais adequadas. Então, logo em seguida, ele completa a frase dizendo: eu fiquei ali parado. A pontuação escolhida pelo autor para marcar essa suspensão na fala de Pedro é representada por 3 pontos e recebe o nome de reticências. As reticências são utilizadas para indicar a suspensão ou parada de uma fala. Bem, eu fiquei ali parado. Indicar a continuação de algo. Depois a mãe pegou na mão do garoto e pela rua foram seguindo. Aí aqui na página 21, fala sobre o significado das libras. Libras é a sigla da língua brasileira de sinais, uma língua de modalidade gestual, visual, onde é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais e corporais. Os gestos da Libras, também chamados de sinais, são realizados por meio da junção dos movimentos das mãos e das articulações, além de expressões faciais e corporais. Veja que, por isso, essa língua é considerada tão importante para a comunidade surda e para a população em geral, pois quebra as barreiras do silêncio que limitam a comunicação entre ambos de forma que ocorra a inclusão social. A comunicação de Libras não é somente mímica, pois é composta por um alfabeto, permitindo a quem faz o uso da língua discutir sobre qualquer assunto. Dessa forma, é perceptível que a Libras seja complexas, assim como qualquer outra língua. E também não é universal, pois cada país tem sua própria língua de sinais, sem falar dos regionalismos, que são as diferenças de linguagem que mudam de acordo com a cultura de cada região. Aqui é o alfabeto manual. A de amor, B de baixinho, C de coração. Aí o C cedilha é mais fechadinho, ó. Ele é mais assim. Ó, o C é assim. E o C cedilha ele é mais erguido. D
Calma aí, deixa eu ver aqui. D de docinho, E de escola, F de feijão, G de gato, H de humano, I de igualdade, I de igualdade, J juventude. Não, é esse. Ai, não consigo, não. Eu consigo. Depois só eu vou fazer. Consegui. O texto que você leu é um relato pessoal, ou seja, uma narrativa em que o narrador, personagem, narra algo importante para ele, expressando sentimento e impressões pessoais a respeito do que é narrado em determinado tempo e lugar. Um relato pode ser oral ou escrito. As duas formas de relato têm a mesma característica, a de relatar fatos ou acontecimentos marcantes para o narrador. O que difere é a linguagem. Na modalidade relato oral, tem-se maior liberdade de expressão, o que é próprio da fala. Já no relato escrito, a linguagem segue padrões de construção da língua escrita, como pontuação, ortografia e concordância. A partir de agora e até o último capítulo deste caderno, você terá uma atividade desafiadora que pode ser uma entrevista, uma pesquisa sobre os aspectos que envolvem a tecnologia ou outras produções que envolvam o uso da tecnologia. A cada atividade cumprida, você deve destacar um dos adesivos que estão no final do caderno para formar a obra de colagem. É importante que antes de começar a colar os adesivos, observe a sequência correta em que eles devem ser dispostos. Desafio 1. No texto que você leu, na seção Hora da Leitura, página 17, Pedro e Joca se comunicam por Libras e por um aplicativo de mensagem. Você terá alguns dias para fazer uma enquete com alguns familiares e amigos sobre quais aplicativos de mensagem eles costumam utilizar. Converse com o máximo de pessoas que você conseguir e, se não souber como o aplicativo funciona, peça à pessoa que estiver participando da enquete que explique para você como ele funciona. Registre no quadro quantos aplicativos de mensagens elas costumam usar e quantas pessoas foram entrevistadas. Aqui. Verifique os 3 apps mais utilizados e registre na tabela abaixo as vantagens e desvantagens que você percebe em cada um deles. Compartilhe as informações com a turma e avalie se a maioria dos colegas chegou ao mesmo resultado que você. Vamos ver se dá aqui para continuar, né? Página 25. Entenda o que é a geração alfa e quais são suas principais características. O que esperar dessa geração no mercado de trabalho? A geração alfa tem uma competência importante para o mercado de trabalho, que é a flexibilidade para se adaptar a diferentes cenários. Dessa maneira, serão profissionais dispostos a trabalhar com novos equipamentos e tecnologias. Por conta da conectividade, fica mais fácil para essas pessoas se qualificarem. Por isso, os representantes dessa geração certamente terão um nível educacional superior às gerações anteriores. Aprender à distância também faz um diferencial para esse candidato nascido a partir de 2010.
A autonomia para estudar sozinho e para buscar o conhecimento a fim de se aprimorar em sua área de atuação. Por conta da criatividade e facilidade em pôr a mão na massa, é possível que os alfa formem uma geração de profissionais empreendedores que vão inovar, trazendo novos conceitos ao mercado e desenvolvendo novas tecnologias. Em sua opinião, o que é mercado de trabalho? Questão número 2, né? Você vai reler o trecho da matéria e observar o significado da palavra destacada de acordo com o texto. Depois faça o que se pede. A geração alfa tem uma competência importante para o mercado de trabalho, que é a flexibilidade para se adaptar a diferentes cenários. No trecho, a palavra destacada significa situações de fatos em determinado momento. Nesse sentido, se a substituirmos, tem-se para se adaptar a diferentes situações. Agora, escreva uma frase em que a palavra cenário tem um significado diferente da sentença apresentada. Releia o trecho do texto, depois responda ao que se pede. Aprender à distância também traz um diferencial para esse candidato nascido a partir de 2010. Já que você conhece os dois modelos de aula presencial na sala de aula e aula à distância em casa por meio da internet. Qual deles você prefere? Justifique a sua resposta. Questão número 4. Releia o texto, um trecho do texto e observe a explicação a seguir a respeito da expressão destacada. Depois escreva uma frase com ela. Por conta da criatividade e facilidade em pôr a mão na massa, é possível que os alfas formem uma geração de profissionais empreendedores. A expressão pôr a mão na massa, que aparece no texto, significa iniciar alguma coisa, propor-se a realizar algo. Agora que você já sabe o que a expressão significa, escreva uma frase como ela é e com as palavras turma e cartaz. Aqui vão sendo questões que você precisa ler, que é uma obrigação sua. E aí depois nós continuaremos no segundo capítulo.